Fala você, então, aí, vamos para fotossíntese fase clara, tá? Então, nesse caso aqui é importante, antes da gente começar a aula, falar o seguinte, essa aula não é para a galera do Enem. Então, se você vai fazer Enem, a aula anterior, a aula de introdução, é que é a aula mais importante, beleza? E para quem está assistindo essa aula, é importante ter assistido a aula de introdução. Ok? E por que a gente vai verticalizar o assunto aqui? Porque tem gente que vai fazer particulares, tem gente que vai fazer outras universidades e vai precisar realmente de um pouco mais de detalhe. Então, nessa aula aqui, a gente vai detalhar a fase clara, beleza? Fase escura, outra aula, procura por aqui que vai estar por aí por baixo. Ok? Então vamos lá. Fase clara ou fase fotoquímica. Fotoquímica por quê? Fotoluz, química porque ela vai formar ATP na DPH. Beleza. Quando eu vou para a fase fotoquímica ou fase clara, eu preciso entender que ocorre nela fotofosforilação. Fotoluz, fosforilação, pega ADP mais fosfato formando ATP. E aí, consequentemente, você tem, nesse caso, a luz, tá? Fazendo um processo de transdução ou transformação em moeda energética, que seria a energia biológica, que é o ATP. E aí, consequentemente, você tem a fotofosforilação. Beleza. Fase clara ocorre na membrana do tilacoide. Lá na membrana do tilacoide você tem clorofila A, B, C, D, E, depende de qual é o vegetal ou alga, tá? Também tem xantofila, tem ficobilina, tem carotenoide, tem um bocado de pigmento. Só quem faz fotossíntese é a clorofila A. Clorofila B, D, C, caroteno, xantofila são pigmentos acessórios, eles só vão ajudar o processo de fotossíntese. Então quando você tem lá a membrana do tilacoide, e essa membrana do tilacoide está cheia de pigmento, clorofila A, procura ela porque ela é quem vai executar o processo de fase clara. Então, nesse caso, quando a gente encontra a clorofila A, você no caso pode separar elas por organização e você tem dois tipos de organizações diferentes. Quais são? São chamados fotossistemas, sistemas de luz, ou seja, é um sistema de organização. Você tem clorofila A com um tipo de proteína para o fotossistema 1 ou P700, e você tem clorofila A com proteína para o fotossistema 2 ou P680. Quando você, no caso, tem esses fotossistemas, o que é que vai acontecer? E aí, presta atenção. Eu tenho formas diferentes de fazer a transdução energética, de fazer a transformação dessa energia. E aí, logicamente, que a gente precisa estudar primeiro o que é o fotossistema, para depois saber como é que ele faz. Fotossistema 1 e fotossistema 2, eles vão fazer o quê? Fotofosforilação. Então eu posso dizer assim, o fotossistema 1 faz fotofosforilação, Bara? Faz. Fotossistema 2 faz fotofosforilação, Bara? Faz. Só que nesse caso, o que é que vai acontecer? A fotofosforilação, ela pode usar um fotossistema ou ela pode usar dois fotossistemas. Então, quando eu tenho um processo de fotofosforilação, ou seja, fosforilação do ADP, que seria no caso ADP mais fosfato, utilizando a energia da luz, ela pode ser cíclica. Então ela pode, no caso, o elétron da clorofila, se você viu a aula de introdução ou outra, se não viu, vai ter que voltar lá para ver, para poder entender isso. Esse elétron sai para o orbital mais energético, depois ele volta descarregado. Nesse processo de sair e voltar, ele fez a ativação do fluxo de prótons e a ATP sintetase girou, gerando, no caso, ATP. Com isso, eu tenho uma fotofosforilação cíclica. Beleza? Por que, Bara? Porque o elétron saiu, foi para o orbital mais energético, porque recebeu luz. Lembra que a clorofila é fotossensível. E ele voltou. Isso tem um conjunto de proteínas que a gente vai precisar, na verdade, entender e também saber quem são elas. Se é ferridoxina, se é plastoquinona, se é plastocianina. Então, fotofosforilação cíclica, saiu e voltou. Na fotofosforilação acíclica, o elétron sai, mas ele não volta. E aí é quando ele vai para o NADP e o NADP pega o hidrogênio e vai para a fase escura. Com isso, é preciso fazer a fotólise da água. Então, no fotossistema, na fotofosforilação acíclica, eu uso dois fotossistemas. Eu vou usar o fotossistema 2, então ele começa com o fotossistema 2, esse elétron sai dele, vai para o fotossistema 1 e o fotossistema 1 manda ele, no caso, para a fase escura. E aí, consequentemente, você tem as duas fotofosforilações, tá? Eu vou, no caso aqui, desenhar aqui para você, eu vou botar o fotossistema 1, fotossistema 2 e as fotofosforilações, né? O que é o fotossistema, e você vai entender o seguinte, que cada fotossistema ele é estimulado por um espectro de luz, tá? Então vai depender do comprimento de onda da luz. Então o fotossistema, no caso P700, que é o fotossistema 1, por que ele é chamado assim? Porque a luz de aproximadamente 700 nanômetros é quem estimula ele.
Fotossistema 2, P680, porque ele é chamado assim? Porque nesse caso o comprimento de luz de mais ou menos 680 é quem estimula ele. E aí, consequentemente, você tem esses dois fotossistemas dentro do cloroplasto na membrana do tilacoide. E aí, consequentemente, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou desenhar, tá, o processo, no caso, vou botar fotofosforilação, vou botar fotossistema 1, fotossistema 2, e aí, nesse caso, eu explico em cima da figura. Beleza? Então, vamos lá, vamos para a figura, vai lá. Uou, então pronto, agora aqui, ó, já acabei, tá vendo, demorou nem, 30 milésimos de segundos, tá? E aí, consequentemente, tá aqui. Então, vê, fotofosforilação, o que é? Aquela história que eu falei, ADP mais fosfato, formando ATP. De onde vem a energia? Luz. Como? Tá lá, a gente vai falar já, né? Aquela estrutura ali, show de bola. A fotofosforilação, ela pode ser cíclica ou acíclica, quando ele perde o elétron. O fotossistema, como é organizada a clorofila dentro na membrana do tilacoide. Então, como é que ela se organiza? Então, nesse fotossistema, nós temos o quê? Fotossistema 1, ou P700, ou fotossistema 2, P680, tá? Então, aí nesse caso, deixa eu só botar aqui a setinha para ficar igual um ao outro, né? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho esses dois fotossistemas, é porque aqui eu tenho os pigmentos com as proteínas e tenho os pigmentos com as proteínas. Cada um vai ter o seu papel importante dentro da fotofosforilação, beleza? Quando eu venho aqui para o complexo de antena, o que é isso? Isso aqui é a clorofila A com a proteína que é responsável pela captação de luz. Acabou. E o que é o centro de reação? Né? O centro de reações é todas aquelas proteínas que vão, na verdade, descarregar o elétron, fazendo ele voltar ou seguir para o outro fotossistema. Beleza? Então, daí, nós temos o seguinte, nós temos o fotossistema 1 e fotossistema 2. Ah, mas aí cada um participa como, onde, como? Aí tá aqui. Na fotofosforilação, ó, check. Cíclica, que é onde o elétron sai da clorofila e volta. Você tem aqui a clorofila A, lembra que é ela que participa da fotossíntese. A luz incide, estimula o elétron. Ele vem aqui para uma proteína chamada de ferridoxina. Essa proteína é uma proteína, na verdade, só de condução de elétron. Ela é captadora de elétron e condução do elétron. Joga esse elétron, ó, esse trajeto vermelho é o trajeto do elétron. Joga esse elétron na cadeia de citocromo. Essa cadeia de citocromo ela vai abrindo quando o elétron passa e bombeando prótons. Bara, de onde vem esses prótons aqui? Surgiu do nada? Não, ele vem lá da fotólise da água, que daqui a pouco eu explico para vocês. Isso daqui está tudo na membrana do tilacoide. Isso aqui também, tudo na membrana do tilacoide. Quando vai ocorrer bombeamento do próton, aí ele aciona o fluxo de próton aqui, ó, pela ATP sintetase. Ela gira, força protomotriz, e aí ela produz ATP. Beleza? Como esse elétron descarregou aqui abrindo a proteína, aí ela passa para a plastoquinona, e aí, consequentemente, descarregada, ela devolve para a clorofila e ele volta para o orbital que ele pertencia. Acabou. Então, nesse caso, ele foi e voltou para a clorofila, fotofosforilação cíclica. Quando a gente vem para cá, fotofosforilação acíclica, é óbvio que ela vai perder o elétron. Então aqui, o que é que vai acontecer? Essa luz, ela vai estimular o elétron, ele salta. Aqui nós temos a plastocianina. Aí veja, tem autor que bota ferridoxina depois plastocianina, então aí depende muito. Aqui é ferridoxina plastoquinona e aqui é plastocianina. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem só para realmente a gente fixar isso daí. Mas você tem aqui então a plastocianina, aí ela recebe isso daqui. Aí, como eu disse, alguns autores mudam essa proteína, botam 2 ou 3, não tem problema. Ela também é uma transportadora de elétron, traz para a cadeia de citocromo, bombeia aqui o próton e vai gerar ATP. Só que ao invés do elétron voltar, aqui ó, a plastoquinona leva esse elétron para a clorofila A do outro fotossistema. Então você vê que esse daqui, ó, esse daqui é o fotossistema 2, ou P680, e esse daqui, ó, é o fotossistema 1, ou P700. E aqui eu tenho o fotossistema 1 participando do processo cíclico, tá? Então, ou seja, esse elétron, ao invés de voltar para o fotossistema 2, ele vai, ó, aperrear o fotossistema 1. E aí ele pega o elétron descarregado, joga na clorofila A do fotossistema 1. Aí, o fotossistema 1, logicamente, carrega a luz, esse elétron salta e ele pega aqui agora a ferridoxina e joga para a proteína chamada de NADP redutase.
ela vai reduzir o NADP. Então, o NADP, ele chega aqui, ó, NADP+, ele chega aqui, recebe o elétron e vai, no caso, ficar NADP-, tá? Recebe 2 elétrons, 0 NOx e depois fica menos. E aí ele reage com um próton desse aqui, transformando-se em NADPH. Quase que não dá o quadro, ó. Beleza? Só que aí veja, aqui beleza, produzindo ADPH, produziu ATP na fotofosforilação acíclica. Cíclica produziu só ATP. Só que aqui nós temos um problema, a clorofila ela oxidou, porque ela perdeu o elétron e ele não voltou para ela. Ela precisa receber o elétron, ela precisa reduzir para, obviamente, ficar equilibrada. E aí é onde entra na fotofosforilação acíclica, aqui ó, a luz, ela é capaz de incidir na molécula de água. E essa molécula de água, acho que você lembra da parte introdutória, vai liberar 2 prótons, vai liberar 2 elétrons e ainda vai liberar um meio de O2. Esse elétron, ó, reabastece a clorofila A. O oxigênio é liberado e o próton entra no processo de fluxo da ATP sintetase. E aí sim, agora está tudo ok. Bara, então, todos esses prótons aqui do fluxo e do fluxo, lembre-se que está na membrana, está tudo na membrana. Tá? Então, o ideal seria a gente botar aqui um do lado do outro, assim, ó, tá? E aí, consequentemente, todos os prótons gerados pela fotólise da água ou reação de Rill, atenção aí, galera, ó, reação de Rill, HILL, ou fotólise da água, vai, no caso, ó, bombear tanto esse quanto esse, porque eles estariam, ó, alinhados aqui. Tranquilo? E aí, consequentemente, você tem essa fotólise da água liberando prótons para ele, elétrons para a clorofila A e o oxigênio que vai ser liberado no meio ambiente. Fase clara, o que foi que ela produziu no final do processo? Produziu ATP e produziu NADPH. Fotofosforilação cíclica, só ATP. Fotofosforilação acíclica, ATP e NADPH. Fotossistema 1, ATP. Fotossistema 1, NADPH. Fotossistema 2, ATP. Tá? Então aqui, ó, o centro de reação, o complexo de antena, proteínas, centro de reação. Complexo de antena, ó, centro de reação. Tranquilo? E aí, consequentemente, eu vou agora só finalizar mostrando algumas figuras para a gente fechar, então, de uma vez por todas, a fase clara. Beleza? Então, vamos para a figura. Então, aqui agora estamos na figura, tá? Que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês que ia mostrar. Então, aqui você tem, ó, a célula, né? Você tem a folha, célula vegetal, aí aqui o cloroplasto. Se eu pego o cloroplasto e abro, então eu tenho aqui, ó, cada moedinha dessa aqui que seria o tilacoide. Tilacoide esse que o conjunto chama-se de granum, né? E o conjunto de granum, grana. E você tem um meio aqui que é o estroma, beleza? Quando você tem então esse tilacoide, eu vou para a membrana dele, ó, olha aqui o fotossistema, tá? Com o complexo de antena, que seriam os pigmentos que estão organizados já para captar a energia luminosa. Mas o fotossistema, no caso 1, 2, eu não sei, ele está mostrando aqui qualquer complexo de antena. E aí você tem a estrutura da clorofila, você tem a membrana do tilacoide, então você tem tudo aqui estruturado. Aí pode ser o fotossistema 1, pode ser o fotossistema 2, vai depender da proteína que ele tem, tá? Não se assusta agora, mas aqui você tem, ó, a fotofosforilação cíclica com o fotossistema 1, tá aqui, ó, que é o P700, né, que a gente acabou de falar no quadro. Então, quando a luz, ó, incide nesse fotossistema, ele vai saltar o elétron, geralmente eles colocam como sendo 2 elétrons, tá? Ele é recebido, ó, pela proteína ferridoxina, ela é o transportador de elétrons, lembra disso? E, consequentemente, vai para a cadeia de citocromo, que vai criar aquele fluxo de prótons na ATP sintetase, fazendo com que a ATP sintetase produza ATP, ou seja, fotofosforilação. Bombeados os prótons, esse elétron ele perdeu energia, já pode voltar para a clorofila. Resultado, ó, plastocianina vem para cá e recebe e doa esse elétron de volta para a clorofila, tá? Aí como eu falei, Bara, isso aqui eu já encontrei diferente, isso aqui eu já encontrei diferente. Veja, realmente podem ter variações nas proteínas, porque não é só ferridoxina, não é só plastocianina, tá? Então aqui a gente está usando, por exemplo, uma referência do Cídio Machado. Mas tem autores que já botam aqui plastoquinona e ferridoxina, e aí botam clorofila A modificada e ferridoxina, então não vai
a se adentrar muito nisso daí, porque existem variações. Mas dá para você botar aqui ferredoxina e plastocianina como padrão. Agora vamos para fotofosforilação acíclica. Então, aqui na fotofosforilação acíclica é pior ainda, né? O que vai acontecer? Energia luminosa incide na clorofila, no fotossistema P680 ou fotossistema 2, e vai saltar o elétron. Ao mesmo tempo, ela já vai fazer fotólise da água, liberando prótons, elétrons e oxigênio. O oxigênio vai para o meio, os prótons vão obviamente acumular para criar o fluxo na ATP sintetase, e o elétron já reduz aqui a clorofila que acabou de perder esse elétron. Por que ele reduz? Porque, veja, o elétron que ela perdeu, ferredoxina, plastoquinona, tá vendo? Aí você pode botar direto aqui plastocianina, você pode botar plastoquinona direto, não tem problema. É uma proteína que vai fazer esse transporte do elétron, beleza? Muitos autores jogam direto aqui para plastoquinona. Você vê que aqui no cídio ele botou a clorofila A e aqui botou a clorofila B. Já não tem muito sentido mais isso daí, tá? É só a clorofila A que realmente vai participar. Essa clorofila B não entraria diretamente aí. Então, eu posso descartar essa informação? Pode. E você pode botar aqui direto plastoquinona, por exemplo, não tem problema, beleza? Plastocianina. E aí essa plastoquinona que recebeu o elétron, joga esse elétron na cadeia de citocromo e aí, no caso, você vai fazer a formação do ATP, porque ele vai girar a ATP sintetase. Feito isso, descarregou, ele vem para, no caso, P700. E aí você pode botar aqui ferredoxina, tá? Novamente, né? Ou, no caso aqui, plastocianina. E aí ele vem para o P700, onde a energia luminosa vai incidir, e aí, consequentemente, vai saltar o elétron aqui, ferredoxina de novo, e na DPH. Ou seja, tudo que a gente falou, só que sendo mostrado em figura. Bara, quantas vezes isso caiu nos últimos... Não tem caído nos vestibulares o processo de fotofosforilação cíclica e acíclica, né? Bara, eu vi que no fotossistema 1 é ferredoxina e plastocianina. E aí, no caso, ficou como se fosse somente isso. Pode ser? Pode, depende do livro que você viu. Bara, no fotossistema 2, eu vi que quem recebe é a plastoquinona. E depois aqui a plastocianina. Pode? Pode também, não tem problema. Tudo vai depender, como eu estou falando para você, do autor do livro, tá? Infelizmente, não é uma coisa que é engessada, que tem que ser assim. Como, por exemplo, falei aqui, não tem clorofila B, tira a clorofila B, tá? Porque nem todos os autores consideram mais, é a clorofila A. Então você tem essas nuances, tanto por questão temporal, quanto por questão de qual foi a planta que foi utilizada como referência para fazer a análise desse processo de fotossíntese. Mas saber que sempre tem uma proteína que é receptora de transporte de elétrons é importante, tá? Que a ferredoxina vai estar aqui também nesse fotossistema 2, também é importante, né? A plastoquinona aqui pode ter plastocianina, então é importante você pelo menos saber disso, mas não ficar memorizando exatamente, porque realmente não se cobra mais nesse nível, tá joia? Então, isso daí foi a questão da fase clara, lembrando que o ATP vai ser produzido e o NADPH, tá? Aqui na fotofosforilação cíclica, você tem o ATP também, então só ATP, tá? Na acíclica você tem ATP, na DPH e ainda tem a liberação do oxigênio. Porque esse elétron, quando chega nesse fotossistema, a luz incide e ele joga isso para a NADP redutase, que é a proteína que a gente falou no quadro. E aí, consequentemente, ela vai receber o elétron e depois prótons. Recebendo o próton, na DPH, que vem para fase escura. Então você vê que o ATP está sendo conduzido para a fase escura e o NADPH está sendo conduzido para a fase escura. Então o ATP do cíclico também vem para a fase escura. Lembrando que isso acontece na membrana do tilacoide com os fotossistemas que vão ter complexo de antena, que é o que recebe a luz, e o centro de reação, que vai fazer todo o processo de transporte de elétrons e de redução do NADP+, em NADPH. Beleza? Então, resumindo resumo do mega resumo. Fase clara, doa ATP na DPH para a fase escura e libera oxigênio proveniente da água. Acabou. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente encerra a nossa aulinha daqui e aí a gente passa então para a fase escura ou o ciclo das pentoses, ciclo das ribuloses, tá bom? Logicamente, se você já souber, não precisa assistir, mas se você tiver interesse e curiosidade em ver o ciclo das pentoses, clica aqui na outra aulinha que você vai assistir. Beleza? Valeu!